Então, estamos iniciando o capítulo Vampirismo, do livro Missionários da Luz. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo o que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Então, é um comentário do capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de Lucas. Então, aqui Emmanuel nos chama a refletir de que tudo que nos cerca, desde pessoas, ambientes, animais, recebem direta e indiretamente uma influência do nosso magnetismo pessoal, do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, há, em termos de influências, criações que dizem respeito a nós nos ambientes, nos lugares e, sobretudo, com as pessoas que ordinariamente convivem conosco e vivemos realmente em um regime de interdependência, onde uns influenciam uns aos outros, encarnados e desencarnados. Agora, aqui Emmanuel chama a nós a estender mais a compreensão quando diz o seguinte: queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Então, o que é que ocorre? O ambiente, sobretudo aquilo onde a gente passa mais horas durante o dia, o ambiente ligado ao trabalho, ou a casa onde nós moramos, ela tem uma influência direta das criações mentais, do que se fala, do que se pensa, do que se sente dentro da casa. Há um reflexo em termos de energia magnética e fluídica que vai se condensando, mesmo que de forma invisível aos nossos olhos, mas que traduz em efeitos que caracteriza a predominância das criações nossas naquele ambiente. E continuando, Emmanuel vai dizer, pacifiquemos e seremos pacificados, auxilia e colherás auxílio, tudo que espiritualmente verte de nós, regressa de nós. Aqui ele amplia o conceito ao fato de que, efetivamente, a gente recebe de retorno aquilo ao qual vinculamos a nossa criação. Se a gente cria um ambiente de desarmonia, de conflitos, esse ambiente de desarmonia e de conflitos vai interagir conosco, vai também nos causar um nível de desarmonia e conflitos pessoais. Ou seja, bom que a gente sempre esteja sendo elemento de construção positiva e de boas influências, porque elas retornarão para nós. Isso é lei. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Então, hoje é o capítulo Vampirismo do livro Missionários da Luz e separamos aqui alguns tópicos para compartilharmos com o auxílio de algumas observações de vocês que estão aqui presentes. O primeiro é logo no início do capítulo. A sessão de desenvolvimento mediúnico fora muito escassa em realizações para eles, se referindo a eles encarnados. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que era o orientador espiritual da reunião. Então, aqui tem alguns pontos importantes para a gente aprofundar. O primeiro deles é que as reuniões mediúnicas nos centros espíritas são reuniões de parceria entre o mundo físico e o mundo espiritual e que muitas vezes importantes realizações se dão completamente fora da percepção visual e da percepção de médiuns encarnados, não obstante ter sido a reunião espiritualmente falando muito produtiva.
Isso faz com que algumas pessoas que não tenham um esclarecimento devido sobre reunião mediúnica, quando vai participar de uma reunião que não teve comunicações ostensivas, não teve doutrinação, não teve educação, desenvolvimento da mediunidade, diz, a reunião de hoje foi, realmente parece que a gente não está sendo tão amparado espiritualmente, que não houve produção nenhuma. Veja, é de certo modo um desconhecimento das bases doutrinárias da reunião mediúnica. Pode não ter havido nada em termos de percepção física e a reunião ter sido muito produtiva. Às vezes tem doutrinadores ou participantes da reunião mediúnica que, quando há, por exemplo, muitas comunicações, muitas doutrinações, muitas conversões, muitas vezes aparentes, de espíritos obsessores, que teriam deixado de obsidiar certas pessoas da reunião ou fora dela, e muitas vezes aquilo ali foi tudo no campo da aparência, projetada muitas vezes pelos próprios espíritos, que às vezes durante uma reunião mediúnica podem se mostrar plenamente arrependidos e, terminada a reunião, voltarem ao mesmo estado que estavam antes. Ou seja, a gente não tem condições nenhuma de dizer se a reunião foi produtiva, boa ou não. O que tem realmente de levar em conta e convicção é que a reunião, sobretudo, depende da equipe espiritual que coordena os trabalhos e do que está acontecendo fora dos nossos olhos. Então é isso que está implícito nesse texto aí inicial. Esse livro, Missionário da Luz, ele vai abordando muitas questões relativas à reunião mediúnica. Agora, exige reflexão, aprofundamento, para que a gente aproveite o que ele está dizendo. A gente lê e passa por cima. E aqui no caso, André é até bem explícito, dizendo que a reunião foi muito boa, porque exprimia muita satisfação de espíritos que foram ajudados e do próprio Alexandre, que era o dirigente da reunião no plano espiritual. E aí, logo em seguida vem o esclarecimento, que esse capítulo tem um texto de vampirismo, e aí vai ser colocada a compreensão de vampiro em termos de contexto para o estudo dessa obra. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale independamente das possibilidades alheias. Visitam os encarnados. É necessário reconhecer que atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então vamos agora esclarecer um pouco mais a questão do vampirismo. Então, ao longo de todo esse capítulo, nós iremos ver de que há espíritos desencarnados que, de uma maneira invisível, absorvem energias, fluidos e determinados elementos de nós encarnados, e que esse roubo de energias caracteriza o que é chamado no livro de vampirismo. E é um fato que é muito abundante, que ao longo do capítulo a gente vai ver que é inclusive decorrente do fato de que o homem tem explorado os seres inferiores a ele. E isso abre portas para que o homem seja explorado fluidicamente. É interessante a gente notar que a questão é tratada com a seriedade na qual nós só seríamos respeitados em termos espirituais se respeitarmos os seres que estão sob os cuidados, a proteção, a educação nossa. E aqui, ainda ressaltando um dado, é de que isso pode ocorrer a qualquer hora do dia. É claro que, sendo de origem espiritual, tornar-se-á muito mais fácil quando
a pessoa está fisicamente adormecida. Mas isso pode ser durante o dia também, né? Quando muitas vezes ocorrem os fenômenos de desdobramento, quando a pessoa está tirando uma soneca à tarde. E dependendo de questões espirituais, de vícios, de desequilíbrios, desde a alimentação a outras áreas, a pessoa pode ali já ser alvo de um roubo energético, que aqui é chamado de vampirismo. É claro que muitas vezes isso é bem evidenciado quando a pessoa, mesmo tendo tido uma noite de sono prolongada, ela acorda exausta, acorda cansada e dormiu muitas horas. O que foi que houve? Muitas vezes houve isso que a gente está tratando nesse capítulo. A pessoa passou por determinado roubo de frutos durante a noite. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. E aqui é interessante a gente esclarecer pelo seguinte: essas observações é resultado do grupo que foi observado, onde havia uma pessoa com graves desequilíbrios na área da sexualidade, outro com graves desequilíbrios na área da alimentação, outro por um excesso até de gordura e de peso, não foi? Então, áreas variadas aonde a falta de disciplina, de equilíbrio, levava aqueles participantes a uma atuação de vícios, outro inclusive de álcool, era alcoólatra mesmo. E aqui diz o seguinte, vejam só: as doenças psíquicas são piores ainda do que as propriamente físicas. A patogênese, né, a origem da doença da alma, está dividida em quadros dolorosos. E aí vai citar alguns: a cólera, a intemperança. A intemperança que abrange justamente a falta de disciplina na alimentação ou em qualquer outra área. Os desvarios do sexo, que no quadro que a gente viu, que é narrada a história do rapaz, mas adiante a gente vai notar que ele era casado, mesmo assim ele frequentava bordéis ou lugares onde ele tinha convívios sexuais de desequilíbrios, e também, como aqui é colocado, as viciações de vários matizes. O que é importante, outra vez, a gente destacar, é que nesses capítulos a gente vai entendendo que existe uma relação direta entre comportamento, hábitos, atitudes e a vida espiritual da pessoa. E os conceitos de moral colocados no Evangelho pelo Cristo. Então, os conceitos de moral, que para muitas religiões, mesmo cristãs, seriam como que desafios para que a pessoa pudesse se tornar discípula do Cristo, com a revelação espírita a gente aprende que é muito mais do que desafios. Na verdade, os conceitos de moral são barreiras de sinalização para se evitar graves sofrimentos para o espírito e para o corpo. Não é questão puramente de ordem moral. Então a pessoa não vai deixar determinado hábito ou determinado vício apenas por questões físicas, mas profundamente face à base do que o Cristo ensinou, a não observância acarretando doenças e problemas.
a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é de fato consumado. Aqui é uma síntese de um parágrafo aí que trata outra vez de destacar a questão dos comportamentos emocionais que a gente tenha e de hábitos. Porque desde aquilo que às vezes caracteriza certas pessoas que chamam de pavio curto, ou pessoas que facilmente se irritam, como essa característica sendo um grave problema de ordem espiritual para a pessoa, abrindo posteriormente o quê? As portas para as instalações dos bacilos e dos germes de ordem espiritual. E também quando aqui fala, destacando que qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Ou seja, do mesmo modo que se transmite doenças de um corpo físico para outro corpo físico, também em termos de vibração, de magnetismo, a pessoa pode transmitir isso para outra pessoa, se houver receptividade, tanto de ordem espiritual, quanto de ordem entre espíritos desencarnados, quanto entre espíritos encarnados. Ou seja, vejam que fato importante e perturbador. Isso significa que se a pessoa não tiver companhias espirituais bem selecionadas, se determinados espíritos doentes, associados sobretudo a vícios, quaisquer um desses que aqui é citado, a gente será propenso a ter contaminação de doenças que esse desencarnado tenha, em termos de vibração e de magnetismo. Quando olha, a pessoa começa a ter as chamadas doenças fantasmas, que se fizer um exame não vai contactar como tendo um vírus ou algo causador fisicamente falando, e a pessoa vai estar doente, de fato doente, que é um contágio fluídico. E se a questão não for tratada na raiz do problema, não há cura e mais adiante o problema se instala em termos físicos. Porque começa de ordem fluídica, atinge o corpo espiritual, aquilo não é resolvido, não é encontrado uma causa doentia para um fato patológico que seja encontrado em laboratório, e se não cuidar em termos espirituais, a pessoa vai adoecer. E a origem foi um contágio fluídico de determinadas companhias espirituais que a pessoa teve. O problema todo é que às vezes isso se dá até com espíritos familiares, que não é questão de ódio, de obsessão intencional, não. Mas a presença de um ente querido que desencarnou por determinada doença grave ou contagiosa, muito próximo de alguém encarnado, quando olha o encarnado começa a ter, se não a doença, os sintomas. Porque às vezes se dá, como eu tinha dito, de surgir sintomas e vai fazer exame e não dá resultado. Porque os sintomas ainda estão no campo fluídico espiritual, ainda não passou para o corpo físico. Mas se continuar, aí a doença depois se instala no corpo físico. Não só isso. Existe um caso bem próximo de nós, né, que a gente sabe que aquilo ali não é uma coisa qualquer, né, da nossa irmã, que ela faz exames e mais exames e não acusa nada. Dá tudo normal os exames dela e, na verdade, a gente nota que é como se fosse uma subjugação. É porque, de certo modo, dependendo do tempo em que a pessoa tenha
tido a ingestão desses fluidos doentios, mesmo que não seja contactado em termos físicos, o reprocessamento dessas energias ou a limpeza vai exigir um trabalho de tempo e de determinação. Porque também muitas vezes a doença, em termos de influência espiritual, foi durante muito tempo. E depois não vai resolver facilzinho, não. Vai exigir tempo também, para ser drenado e limpado todo aquele campo vibratório, doentio, que a pessoa deu o acolhimento. O que é importante é que a gente vê, e quando a gente analisa não se surpreender, é que veja, facilmente a gente entende e aceita as doenças causadas por vírus e bactérias do campo material, não obstante serem totalmente invisíveis aos nossos olhos. Ninguém vê, né, o vírus da dengue, ninguém vê, mas adoece para valer. Então, eu estou lembrando esse fato pelo seguinte: do mesmo modo que também a gente não vê espíritos desencarnados doentes, e a aproximação deles pode nos causar doença. Então não é para causar surpresa nenhuma, né? Porque as pessoas, quando têm pouco conhecimento espírita, dizem logo, mas Deus deixa, não tem nada a ver com fulano é doente, é um espírito desencarnado, e quando olha ele faz eu ficar doente. Como é que Deus permite uma coisa? Podia perguntar também como é que permite que os vírus e as bactérias adoeçam o corpo físico, porque eles são invisíveis do mesmo modo. Não é porque a gente não vê que não sente os resultados, e pelo fato de estar no mundo de provas e expiações, do mesmo modo que doenças, epidemias de ordem física nos atingem os processos obsessivos. Como está de forma bem clara no final do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item, que é da obsessão, que vai ter os modelos de prece, e vão esclarecer assim: a obsessão deve ser encarada do mesmo modo como epidemias, e deve ser, colocado o texto deixando de forma bem clara de que no mundo de provas e expiações a obsessão deve ser vista de forma natural, como ocorre com epidemias de ordem virótica, porque a questão toda é de se estar no mundo de provas e de expiações, onde as doenças vão surgir de várias origens e maneiras. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas. Tem reticência aqui porque o texto continua. Então, o que é muito importante aqui, que nos chama a atenção, é o quê? A gente tem que fazer o máximo para superar viciações particulares da nossa personalidade, porque aonde tem é campo aberto para processo de vampirismo e de fatores doentios. Então, produz formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento responsável, são extensivas às regiões próximas. Então é muito importante a gente saber que o esforço que a gente faz para conquistar virtudes e superar vícios não é uma questão puramente ética ou moral, é uma questão de saúde física. Se a gente quer, de certa forma, ter respeito e consideração pela própria saúde física, tem que fazer tudo para ser bom.
né, em vários aspectos pessoais e de relacionamento nosso, porque senão a gente acaba sendo vítima de nós mesmos, pelos processos do vampirismo. A promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas além túmulo prosseguem imantadas a um ambiente doméstico. Aqui tem um ponto que é importante a gente estender, que é o seguinte: primeiro, quando aqui diz que esse comércio promíscuo, doentio, entre encarnados e desencarnados é muito grande, é porque é muito grande mesmo, não é pouca coisa não. É muita gente que é, pelo comportamento, pelas viciações, alvo dos processos de vampirismo espiritual. Então, é por isso que é colocado aqui que é muito grande. E aí continua, absolutamente sem preparo, tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros. E isso é uma realidade explícita que a maioria das pessoas vivem, pelo menos dentro do conceito do materialismo, voltadas sobretudo para as satisfações instintivas. É comer, dormir e fazer sexo. E vida espiritual e qualquer outro interesse só quando der bom tempo, que geralmente não dá. Porque vem a desencarnação e não dá bom tempo. Então, vivendo realmente só para os fatores fisiológicos é problema. E muitas pessoas só deixam para ter esse despertar quando acabam as energias, né, ao sexo, para essas coisas. Quando a idade vem e não há mais condições. Agora eu vou me dedicar à igreja. Então, absolutamente sem preparo e tendo vivido muito. E depois diz, as criaturas humanas além túmulo, agora aqui é que tem um fato mais curioso, prosseguem imantadas ao ambiente doméstico. Como é isso? Olhem bem, aqui está falando dos desencarnados, e está dizendo que a maioria fica preso dentro de casa, preso entre aspas, imantado, atraído magneticamente, sem ter condições de trabalho de despertamento espiritual. E aí vivem num nível de inconsciência, onde os fatores que sempre lhe deu atenção permanecem chamando a necessidade de continuidade. É por isso que tem um capítulo aí mais adiante nesse livro Missionários da Luz, que é o que narra o ambiente doméstico de uma viúva, onde ela morava com as irmãs, me parece, e quando elas sentam na mesa para almoçar, não é só elas que sentam na mesa para almoçar, alguns parentes desencarnados sentavam também. E o livro fala sobre, inclusive, a absorção de fluidos dos alimentos por parte dos desencarnados, tornando esses alimentos desvitalizados. Eu me lembro um fato bem engraçado que eu contei faz alguns anos, narrado por André Luiz Peixinho, que teve aqui em Caruaru faz alguns anos, num evento aí do MESES. Foi ano passado, foi. A mim já tinha feito mais tempo. Ano passado foi. Peixinho, não foi? Ano passado aqui. Ele contou um fato bem engraçado, que a família dele já era espírita, né? E o pai dele era médio ostensivo.
E ele diz que uma vez o pai dele, em viagem, parece que o pai dele viajava como caminhoneiro, e tinha vezes que ele sentia, durante a viagem, toda a presença fluídica de espírito desencarnado ao lado dele. E devido à mediunidade dele, ele sentia um nível de necessidade do espírito. E aí Peixinho contava que às vezes ele parava no restaurante, na estrada, e pedia 2 pratos de almoço. E só se sentava ele na mesa. E o garçom chegava, botava os 2 pratos, ele comia o prato dele e ficava outro prato lá. E aí o garçom dizia, mas e esse outro? Dizia, olha, pode jogar fora que esse aí não serve mais de nada. E Peixinho botou isso de uma forma engraçada, porque era o quê? Para o pai dele, o espírito absorveu os fluidos do outro prato de almoço. E ele botava 2, porque se botasse um só, o espírito poderia querer absorver o dele. E ele não queria, não. Mas assim, isso é uma grande verdade, por conta, assim, até no candomblé, eles fazem aqueles pratos em oferenda às entidades. E eu, quando morava em Recife, lá próximo à minha casa, em Cruzilhada, lá em Candeiro, e eles costumavam a colocarem essas coisas lá, próximo à praia. Aí, certa feita, eu ia passando e estava lá um pratão bem bonito, muito bonito, cheio de vela, cachaça, dinheiro, cigarro, tudo ali. Aí tinha uns papudinhos lá na esquina. Aí disse, ó, tem um negócio bom danado ali para vocês. Quando eu voltei, não tinha mais nada. Tinha pego lá e estava tomando a cachaça e... Ocorre. Aí é assim, é uma coisa que na verdade é bem... Há algumas pessoas que têm a mediunidade ostensiva e têm o desconhecimento do espiritismo e que, por exemplo, eu já vi contar mais de uma vez esses casos, por exemplo, alguém beber 2, 3 garrafas de cachaça como se fosse água e depois de beber ele não se sentia alcoolizado, não, evidenciando que todos os fluidos do álcool foram absorvidos espiritualmente. Alguém bebeu através da pessoa e a pessoa tomou todo aquele álcool que seria suficiente para deixar a pessoa derrubada e para ela não houve nada. Quer dizer, houve ali toda uma absorção fluídica. Meu primeiro contato com mediúnico, né? Foi com uma senhora lá em Recife. Aí ela pediu que eu levasse. Eu totalmente não tinha conhecimento de nada. Ela pediu que eu levasse 1 litro de cachaça, 2 litros de vinho e uma carteira de cigarro. Aí eu só levei. Aí ela ficou lá, chegou lá a entidade, ela começou a conversar e enchia o copo e... Tchum. Agora uma senhora já, a idade, assim, mais ou menos 70 anos, já nessa faixa. Ela enchia o copo, eu fiquei, essa danada vai ficar bebendo, né? Acendia o cigarro e conversava e falava. Aí tudo bem, eu sei que ela tomou 1 litro de cachaça, todinho. Depois que terminou a sessão médica lá, que a entidade saiu, desincorporou, né, como eu falo, ela não parecia nem o cheiro do cigarro tinha. Ela fumou uma carteira de cigarro. Esse tipo de fato, né, é explicitamente a comprovação do que a gente está dizendo aqui, ou que está comentando aqui, do que? Da vampirização, a absorção completa dos fluidos, porque olha, a gente muitas vezes acha que o físico, o alimento físico, ele é substancioso. O que alimenta no alimento físico é os átomos e as moléculas. O organismo nosso vai separar tudo
o potencial energético que o alimento tem é invisível. A pessoa come um prato de comida grande, se for olhar o que foi que de fato ficou no organismo, no sangue, como elementos fluídicos em outros órgãos, o resto foi embora. Então não era de a gente estranhar que, em termos de absorção fluídica, nisso que a gente está estudando aqui de vampirismo, foi embora. O que ficou não serve para nada, e por isso deixou a médium lá sem sintoma nenhum. Porque o principal mesmo, que estava nos átomos e moléculas vinculadas à substância, foram espiritualmente absorvidos. É como se a pessoa tivesse tomado água. Então, realmente, sim, ele tem um capítulo, né, que a viúva e a irmã dela estão lá, e os ex-parentes estavam lá almoçando junto com ela, absorvendo os frutos, porque a parte física puramente fica lá no prato. Mas como eu contei o caso do pai de peixinho, a parte fluídica, porque quando o garçom chegou, que viu o prato sem tocar, ele disse: pode jogar fora, isso não serve mais nada não. Eu acho que o garçom disse: é cada doido, né, que aparece aqui, pegar o prato de comida e agora eu vou jogar fora. É o que a maioria das pessoas pensam. Aí aqueles camaradas, eles fazem uns pratos bonitos, agora coisa muito bonita, um prato de oferenda, pirão de caranguejo, fica bem decorado, coisa linda mesmo. E chega lá, coloca lá e ir embora. Aí quem não tem o conhecimento diz: isso é uns bichos jogando dinheiro fora, mas não sabe o que é que porque a gente aprende, né? Em outro assunto a gente até já comentou aqui, de que do mesmo jeito que existem tratos com pistoleiros encarnados, existem tratos com pistoleiros desencarnados, e que muitas vezes, do mesmo modo que resulta numa desencarnação física através de um pistoleiro encarnado, também uma doença fluídica grave leva à desencarnação de alguém que foi vítima, né, em termos de um atentado espiritual. Mas o resultado é o mesmo. Em verdade, Invigilância, né? Invigilância e provação, porque a gente sabe que também é atingido dentro dos campos de provação que a gente tem para resgatar. A questão toda, quando se fala disso, é porque a maioria de nós traz um campo muito grande de erros do passado. Para a gente ser alvo de uma perseguição, de um sofrimento, é muito fácil. É por isso que no Espiritismo a gente é tão estimulado a fazer o bem no limite das forças, para que através das ações renovadas a gente tenha proteção para não ser vítima ou não ter que passar por certas provas do passado imenso de desacertos que a gente tem. Então a pessoa pode ter, às vezes, sabe, aquela situação onde ela está encarnada e não teria, no mapa de provas dela, dessa encarnação atual, ela não teria que passar por determinado sofrimento. Mas só que, lá do passado dela, ela causou um tipo de sofrimento desse a alguém. Nessa encarnação, necessariamente, ela não passaria, mas ela tem uma porta aberta. Essa porta aberta, claro, no limite em que ela faz o bem, ela gera elementos magnéticos de proteção, mas no limite em que ela tem uma vida comum, de fazer aquilo que todo mundo faz, e de não ter elementos de proteção a mais, ela tem uma possibilidade de passar por uma prova, de ser alvo de um sofrimento que a princípio poderia nem ser nessa vida. Mas aí eu volto a dizer, não quer isso dizer que ela foi uma vítima, né, de uma falta
de uma brecha na lei de Deus, não. A questão é que lá para trás ela tinha. Se não tivesse, se a gente não tiver mesmo, não há problema. Agora a questão é a gente não tem. Porque pela quantidade de encarnações que a gente já teve cheia de problema, a gente sempre tem áreas vulneráveis. A fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará o desencarnado agarrar-se aos companheiros da ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Essa fauna microbiana em análise aí era o resultado dos desequilíbrios psíquicos, dos vícios alimentares, de álcool, de alimentação que aquelas pessoas tinham. Então, essa fauna rica seria absorvida pelos espíritos desencarnados, mesmo que não fossem apresentadas em pratos, mas estavam no psiquismo e no corpo espiritual da pessoa, do médium. Por que tamanha estranheza? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos, incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. Aqui tem alguns pontos importantes de reflexão. O primeiro deles é o seguinte: o comentário aí é de Alexandre com André e com os espíritos desencarnados. E de fato, quando ele diz assim, por que essa estranheza? Está falando com ele lá, com André. Nós não fazíamos assim no passado, mas quando eles colocam essa lição no livro, esse livro é de 1945, prefácio é de 45. Nós estamos há, sabe quantos anos desse livro? Quase 80 anos, uns 75 anos. Então há uma série de advertências que esse livro tem, que é dirigida a nós desde os anos 45. Porque essas advertências que a gente vai ver que é muito enfatizada a questão do alimento, é antiga, não é de agora, é desde os anos 45. Se espera que, porque depois até ele coloca, não é que vá se impor regime alimentar de imediato ao espírito, mas espera que ele tenha um ponto de vista amadurecido, o qual faça com que ele paulatinamente resolva as questões alimentares dele, mas que não fique protelando para outras encarnações. Porque se em 45 já tinha isso, daqui a pouco tem espírita daquela época reencarnado, já tendo até lido o livro em 45 e está encarnado de novo. Porque se ele tiver tido uma existência de 50 anos, ele já pode estar agora com os 20 anos de idade encarnado. Então aqui é feita a seguinte advertência, é de que a alimentação dos frangos, dos carneiros, dos touros e das aves é algo que é uma espécie de roubo fluídico do homem para os seres inferiores, abrindo porta para que o homem seja roubado em termos de vampirismo. Porque já que ele, em vez de educar e cuidar dos seres inferiores, explorou, ele abre portas perante a lei de Deus para ser explorado. Essa é a questão maior. Aqui no final, quando ele coloca, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. Olha, é esquisito, e para a última reflexão desse tópico, é esquisito. Se a gente refletir, é esquisito. Veja, a gente, por exemplo, tem animais domésticos como o cachorro e o gato,
que a gente nem de longe admitiria comer a carne deles. Mas em termos de sensibilidade e inteligência, o porco é mais inteligente do que o cachorro, do que o gato. Em termos de sensibilidade, tem muitos animais, o carneiro que é cuidado por uma família, ganha uma afetividade imensa. Então não faz sentido o ser humano ter animais que ele abomina comer a carne, porque vive com ele dentro de casa, e os outros animais que têm sentimento e sensações similares ou maiores, ele matar, encher o bucho e não está nem aí, como se fosse uma coisa, não, se é um carneiro ou se é um boi que eu não crio, aí eu mato de todo jeito e como, e assim é uma coisa, é um contrassenso, em termos assim, racionais é um contrassenso. Está certo que é um hábito que vem de muito tempo, mas é um hábito que hoje em dia, com o nível de espiritualidade que a própria criatura humana, não é só dentro do movimento espírita não, é fora mesmo, vem tendo, é de agora ter um novo nível de sensibilidade e de reflexão, e não fazer uma coisa que é absurda, uma coisa que é contraditória. Continuando, em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães, em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Então aqui, interessante, a partir dessa parte do capítulo, é porque é enfatizado demais a questão da carne. A gente vai notar aí que foi enfatizado muito menos a questão do álcool, a questão até do sexo. Foi feita uma referência, mas aí em relação à carne, o livro bate em cima com gosto, justamente por ser um hábito tão extensivo e tão alvo de desconsideração, que aí é enfatizado muito esse aspecto aí. Aqui outra vez nós somos chamados à questão do sentimento, porque é a questão do sentimento, como a espiritualidade coloca, o principal fator para fazer alguém ter estímulo de abandonar a alimentação de carne. É ele realmente ter um nível assim de comoção pelo a dor que o animal vai ter. E dizer, não, eu quero isso aí, eu não me sinto bem mais, eu não quero não. Aí é por isso que é enfatizado aqui a questão do sentimento. Não é fácil, não. Assim, eu vivo nessa luta, né, de não consumir carne, mas é uma luta, porque, veja, lá em casa todo mundo come, só eu não como. Por quê? Metida a santo. Hã? Metida a santo. Não, é justamente, tu quer ser diferente de todo mundo, outros dias, quando eu vou para casa dos parentes, isso é frescura, rapaz, deixa isso. Aí fica uma coisa, porque em todo lugar que você vai, é só o que tem. Infelizmente. Muitas vezes eu vou para casa do sítio, para casa da minha sogra, chego lá, eles ficam tirando sal na minha cara. Por quê? Rapaz, tanta carne aí, tu não vai comer carne. Não, frito de ovo. Frito de ovo, então um peixe. Olha, só agora, ultimamente, é que nos congressos, e seminários espíritas que ocorrem a nível nacional, é que estão colocando variação de almoço vegano. Como houve até recentemente, quando a gente teve no MIEP, um seminário que teve em janeiro, que foi em João Pessoa, é que havia no cardápio a variação de almoço vegano. Agora vê, já colocaram essa variação, não é nem tanto pelos espíritas, é porque estatísticas já existem de que atualmente a população brasileira, em torno de 10% está se tornando vegetariana ou vegana, independente do espiritismo. Então tem havido cada vez mais um incentivo e um certo nível de conscientização da superação do vício ligado à alimentação de carne.
porque não deixa de ser. Já aprenderam, já estão em reencarno. Você vê hoje muitas mães falando que os filhos pequenos não querem reencarnar. E é sem imposição da mãe. Sem imposição. Eles mesmos não querem. A mamãe, se é um bichinho, eu não quero. Entendeu? As próprias pesquisas já são espíritos que vêm, não é, reencarnados, que já vêm com um aprendizado de vidas anteriores e que já estão sem querer. Agora veja, no caso dos adultos, porque veja, no caso dos adultos materialistas, é compreensível, mais compreensível. Mas no caso dos espíritas que realmente têm acesso aos livros, ao esclarecimento, se espera coisa melhor. Porque era para o espírita, aí é que está. O espírita, nessa obra é interessante, veja, a questão do álcool, a questão de comer em excesso, é colocada junto com a questão de superar o vício de carne. Então o espírita, na grande maioria, não é viciado em álcool e não acha problema nenhum e fica de pleno acordo. Agora veja, em termos morais, todos esses hábitos ou vícios é criador de problema. Então, já não ser alcoólatra, porque já não é, ou não ter desequilíbrios na área do sexo, porque já tem um nível de entendimento e de vida mesmo, mas quando chega a questão do alimento, que aí necessitaria um esforço, e aí não quer fazer isso, quer que a coisa venha espontânea não vem não. Do mesmo modo que alguém que tem um vício do álcool, para ele superar ele tem que ter vontade e decisão. Se não tiver vontade de decisão e não deixa o álcool, também alguém que alimentou-se de carne décadas, para que deixe, vai exigir esforço e decisão. Se não tiver esforço e decisão, não vai ser fácil. Do mesmo modo que não é fácil abandonar o álcool. Então, é por aí. Vamos aqui para mais um slide. A nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Veja, atualmente, isso já ocorre, viu? Atualmente, a indústria alimentícia e os esclarecimentos na área de nutrição já deixa bem claro a superação dos nutrientes de carne de forma saudável para alguém ter equilíbrio orgânico mesmo. A questão toda, pelo menos nos dias de hoje, é de conscientização para a mudança do hábito. Uma vez aqui até eu fiz referência a alguns livros de nutrição que a minha filha estudou quando estava estudando na FAVIP, e que uma vez eu folhei um livro bem grosso dela, que tinha um capítulo lá sobre vegetarianismo. Eu fui folhear e era dizendo o quê? Entre outras coisas, que a carne cozinhada ou frita segrega determinadas substâncias que são identificadas, parece que aminas, o nome, e que é dito que são substâncias consideravelmente cancerígenas. A carne assada ou grelhada, ela gera substâncias cancerígenas. Então, isso já é dado científico. Não é que é questão de padrão de ética ou moral, não. Porque aqui o livro associa o padrão de ética ao padrão da saúde. Mas hoje em dia é uma questão científica. A não ser que a pessoa comesse carne crua, matasse o animal e comesse a carne crua dele, sem assar ou cozinhar. Porque quando assa ou cozinha, segrega substâncias cancerígenas. É por isso que hoje em dia, cada vez mais, a gente vê uma quantidade de gente tendo câncer, que não é brincadeira. Porque de doença do coração a câncer, atualmente, antes tinha uma faixa etária mais elevada, hoje em dia, 30 anos em diante, quando olha, fulano está com câncer. E não é câncer os mais comuns, que seria de mama ou de próstata, não.
é câncer no cérebro, é câncer em vários órgãos. E uma das causas principais é a alimentação, viu? Não tenha dúvida nenhuma que uma das causas principais é a alimentação. E dentro disso, é como eu digo a vocês, há uma comprovação científica muito contrária à carne, a não ser que a pessoa comece a carne crua, como aliás faz os animais carnívoros. A questão toda é que o homem não é um animal carnívoro, porque para um animal que é, ele mata o outro animal e come na hora e está achando beleza. Tem historinha de assar ou cozinhar, não. Minha sobrinha, apareceu o câncer no cérebro dela, assim, ela aparentemente era normal. Apareceu um carocinho assim atrás da cabeça dela. Ela foi tratar, foi fazer uma cirurgia para tirar, fizeram a biópsia do câncer. E já estava enraizado. Não teve jeito, se acabou. Existe até aquele câncer específico da carne de porco, que quando a pessoa come a carne de porco sem que determinado germe dela tenha sido matado, gera facilmente o alojamento dele no cérebro e é fatal. Eu conheço pelo menos 2 ou 3 casos que já me contaram provenientes da carne de porco. E mesmo assim ainda é tida como uma das carnes mais gostosas, né? Como muita gente diz, de boca cheia. Só não é para o porquinho que é morto. Para ele é uma desgraça que só tem igual. Agora, para quem come e acha bom, agora depois muitas vezes tem uma consequência de até mesmo perder a vida física. Ô Soares, e aquelas carnes que então estão sendo feitas em laboratório? Passou no Fantástico esses dias que os cientistas desenvolveram uma carne que é a mesma carne, com as mesmas proteínas, agora que é feito em laboratório. É porque, segundo a ciência, ecologicamente falando, o aumento demográfico da população mundial vai tornar inviável a alimentação de carne. Cientificamente é uma alimentação que para um futuro aí vai ser inviável. Isso aí já tem estudos ecológicos em cima disso. Então é tudo para impactar, para empurrar as pessoas a mudar os hábitos alimentares em relação a isso. Agora, para a gente que é espírita e que tem acesso a esses livros desde os anos 40, né, era para a gente ser um movimento revolucionário, o que ainda não foi. Aí fora está havendo muito mais do que dentro do movimento espírita. Está chegando a hora, olha, a gente vai interromper aqui, porque já são 9 horas, né? Já. E a gente conclui esse capítulo e inicia o próximo, no próximo estudo. Tem ainda aqui alguns slides, a gente conclui esse e inicia o próximo. Esse é um capítulo que é uma beleza para a maioria dos espíritas que comem carne. O capítulo desce arranhando. Não é muito fácil de digerir. Tá certo que os animais... É para a próxima. Pelo amor de Deus. Assim, quem perde é os animaizinhos, né? Mas aí a gente conclui rápido e entra no outro. Mas é interessante, finalizando aqui uma observação, é de que surgiu já lá no Rio de Janeiro e em São Paulo um movimento chamado MOVE, Movimento Vegetariano Espírita, que tem se estendido para outros estados, onde vários palestrantes espíritas estão levando para as palestras públicas o assunto do vegetarianismo. Porque quer se queira ou não, é um assunto que está em vários livros de André Luiz. Vocês não pensam que só está nesse, não. Está no livro dos Mensageiros. Há referência em Nosso Lar sobre o problema da alimentação. Está em livros de Emmanuel, em vários livros de Emmanuel. E está em vários livros de Humberto de Campos. Então não adianta querer
achar que é um assunto que não é importante. Se não fosse, não estaria em tantos livros. E aí o ideal realmente é de se ter o conhecimento e ver até que ponto se sensibiliza a ele e promove essa superação desse condicionamento, porque isso não deixa de ser um condicionamento. A gente realmente, quando bota na cabeça que quer superar algo, supera. É preciso realmente ter a consciência de que é importante superar. No caso, realmente, para a nossa saúde, a gente se torna muito mais saudável, pelo menos diminuindo ao máximo a carne, como hoje, inclusive, já é colocado, de que só se deve comer carnes brancas 2 ou 3 dias por semana. Eu já assisti um Globo Repórter uns anos atrás dizendo isso, que a recomendação médica atual seria 2 ou 3 dias, ou seja, dia sim, dia não, e carnes brancas, e numa quantidade máxima de 100 gramas, uma quantidade pequena. Ora, isso já é colocado hoje pela ciência. O que é que a gente pensa disso? De que pode ficar continuando comendo carne em termos de saúde? Já é ponto de se refletir. Não é só questão doutrinária espírita, é questão científica. Aí a gente tem que ver até que ponto a saúde nossa é mais importante do que uma alimentação errada. Vamos aí para a prece, né? Parar de falar sobre questão da carne.